Hoje eu quero dividir informações com aqueles que convivem com crianças pequenas sobre como nós podemos favorecer o desenvolvimento do controle motor, ou seja, favorecer que o bebê vá dominando as suas estruturas e agindo sobre o meio em que ele vive através do seu corpo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o chão. Oi, Lili. Sabe que nas minhas lembranças das nossas visitas lá nos berçários, normalmente nós encontrávamos as crianças no chão. E por mais que tivesse equipamentos como as cadeiras de alimentação, os balanços, os carrinhos, era no chão que as crianças estavam. E mesmo assim, também já escutei de muitos pais e de cuidadores que têm medo de deixar a criança no chão, porque acham que o chão é inseguro, que é frio, que precisam que a criança esteja em um espaço protegido. O que tu tem para nos dizer sobre isso, sobre estar no chão? Pois é, Camila. O chão, enquanto uma superfície plana, firme, como um espaço de possibilidades, é o melhor lugar para a criança ficar no tempo livre. O chão é o palco onde ela vai descobrir do que o próprio corpo é capaz. E interagindo com os objetos, com os brinquedos ao seu redor, a motricidade, as emoções e a cognição vão se desenvolver enquanto a criança brinca. Essas três bases, diante de um corpo físico que dê condições, vão ditar o ritmo do desenvolvimento da criança. E hoje eu vou focar na motricidade, que é favorecida quando se deixa a criança no chão. Durante o desenvolvimento da criança, do ponto de vista postural, o corpinho do bebê passa por vários estágios. Quando ele está na barriga, conforme o espaço do útero vai ficando apertadinho, o bebê assume uma postura flexora e fica todo curvadinho, mas ainda se mexe. Quando ele nasce, ele continua ainda por um tempo curvadinho, as mãozinhas fechadinhas próximas ao rosto, tende a dobrar as perninhas, aproximando ao abdômen, e isso acontece quando as roupinhas permitem, quando ele está livre na hora do banho, e aí conforme ele vai aprendendo a vencer a gravidade, ele vai conseguindo esticar essas partes que compõem os bracinhos e as perninhas. E esse é um trabalho e tanto que o bebê tem que fazer. Dentro do útero, ele estava protegido das pressões que nós temos aqui fora por causa do líquido amniótico. E ele podia mudar de postura e posição frequentemente. Pensem como a gente se sente quando está dentro da água. Os braços e as pernas ficam mais leves, apesar de uma certa resistência que a água impõe. Então, quando o bebê se movimenta na barriga, ele está desenvolvendo o tônus muscular, que dá para dizer que é a prontidão que os nossos músculos têm para os movimentos. Quando ele sai dessa bolha aqui fora, além de ter que dar conta de sons, luzes, cheiros, sensações e desconfortos diferentes, ele vai ter que aprender a lidar com a gravidade. Então, logo que o bebê nasce, até um tempinho depois, no primeiro, segundo mês, os movimentos do bebê têm uma qualidade, são movimentos mais bruscos. Conforme ele vai experimentando e dominando o corpo contra a gravidade, os movimentos vão ficando mais fluidos e certeiros, a ponto dele conseguir movimentar o braço, por exemplo, e pegar um objeto que ele deseja. Lembram daqueles estágios pelo que o corpinho do bebê passa, que eu comentei no começo? Esses estágios são movimentos que o bebê faz com a cabeça, os bracinhos, as perninhas e o tronco, através dos quais ele vai conhecendo o próprio corpo e aprendendo a controlá-lo. Por um tempo, a criança fica movimentando cada uma dessas partes mais isoladamente, até que ela adquire um certo controle e começa a fazer combinações, como o braço e a cabeça, ou então um bracinho e uma perninha, e nisso ela descobre que consegue movimentar o tronco e percebe que consegue girar, e aí nós temos os relatos do primeiro tombo, por volta dos 5 meses, quando a criança surpreende os pais na cama ou no trocador ao se mover. E tem também aquele exercício de levantar e abaixar as perninhas, que é um verdadeiro trabalho de fortalecimento muscular do abdômen, que é o que vai dar firmeza ao tronco, para a criança
conseguir se sentar por volta dos 6 meses. Então, esse trabalhão pelo que o bebê passa e domínio do próprio corpo precisa de condições para acontecer e pode ser atrapalhado por algumas interferências. Como assim? Pois é, se a criança for limitada de espaço para se movimentar, se as roupinhas, o bebê conforto, o carrinho, ou até mesmo um monte de almofadas e travesseiros estiverem limitando a movimentação da criança, como é que ela vai fazer todas essas posturas que eu acabei de comentar e todas as outras que viriam na sequência do desenvolvimento? O objetivo maior do bebê é a conquista do caminhar do ponto de vista motor. E se alguma etapa que faz parte do processo não sair como deveria, certamente a gente vai ver algum reflexo na sequência das conquistas motoras da criança. E lá na frente, na hora dela começar a caminhar, pode aparecer alguns sinais de que esse processo não aconteceu também como deveria. Por exemplo, um bebê que fica a maior parte do tempo do dia no bebê conforto, sem espaço para se exercitar e para experimentar. Como é que ele vai rolar quando poderia? E sentar? Ele precisa se preparar rolando para depois sentar. Mas pode acontecer da criança conseguir sentar sem rolar, porque a gente coloca ela sentada. E aí? Como é que ela fica sentada? Com que qualidade? O que eu vejo é que geralmente quando a criança não está firme para sentar, mas a gente coloca ela sentada, ela compensa. Ela fica toda encaixada, como essa boneca. E isso limita a movimentação da criança. Bem diferente de que se ela tivesse um tronco firme, ela teria mobilidade para ir em busca dos brinquedos, de desafios, estaria estimulando a cognição e estaria desenvolvendo as reações de equilíbrio e de endireitamento que vão ser muito úteis quando ela começar a caminhar. Sem falar nas posturas preparatórias para o engatinhar, que são a partir do sentar, a posição das pernas, aquelas tentativas, movimentações que eles fazem para frente e para trás. E em seguida disso, com o tronco firme e as perninhas já trabalhadas, quando ela poderia começar a se arriscar a ficar em pé. Como é que ela vai fazer se ela estiver sempre sentada dentro do carrinho? Aquele sobe e desce que ela precisa fazer, para dali a pouco começar a se arriscar a ficar só se segurando por uma mãozinha de um lado, depois do outro, trabalhando o equilíbrio. O carrinho e o bebê conforto têm a sua utilidade como transporte, mas eles não são indicados para que a criança passe a maior parte do seu dia dentro deles. A preocupação dos pais com relação ao frio, aos riscos que as crianças correm estando no chão, são reais. Mas tendo em mente tudo o que eu comentei até agora, sabendo da importância do movimento para a constituição da inteligência da criança, ao invés de privar ela de se desenvolver, nós podemos utilizar estratégias para que essa movimentação no chão ocorra de uma forma segura. E como as casas e as situações podem ser diferentes, eu não vou aqui falar de um jeito certo, um jeito único, mas sim, eu vou citar alguns pontos que eu considero importantes e cada família pode achar a sua melhor forma de fazer. Quanto ao frio, nas escolinhas, por exemplo, são utilizados tatames ou uns tapetes enfeitadinhos, emborrachados, que dão um conforto térmico. Podem ser usados tapetes comuns também. O que eu destaco é que a gente precisa observar se a criança tem firmeza para se movimentar, porque alguns pisos ou mesmo tapetes podem se mostrar escorregadios e atrapalhar a criança. Para ajudar, tem umas meinhas com solado emborrachado que proporcionam firmeza. E vejam se os calçados que a criança está usando não atrapalham também. Se existirem outras crianças no ambiente que são maiores, que podem estar passando por cima do bebê, talvez seja preciso ficar junto, de olho, quando ela estiver no chão, ou então utilizar um cercadinho.
Se for usado um cercadinho, observem que o chão deles geralmente é almofadado, fofinho. E é interessante, então, alternar o tempo de cercadinho e de chão, porque a criança precisa desenvolver a percepção de equilíbrio sobre o piso rígido, que é o chão que a gente normalmente caminha. Assim como também é interessante brincar com a criança em pisos diferentes, na brita, na areia, na grama e até mesmo no colchão, tomando os devidos cuidados. E tem uma época que eles adoram fazer isso e acaba virando uma brincadeira, esse desafio de se ajustar na instabilidade que o colchão causa. Essas então foram algumas considerações sobre o chão. Eu espero ter contribuído com vocês para que os nossos bebês tenham o melhor desenvolvimento possível. Até o próximo vídeo.